especificamente sobre um acontecimento que a Bíblia fala sobre ele. Do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 18, ele está falando sobre a tribulação e a grande tribulação, os acontecimentos dessa última semana de Daniel, como a gente já viu lá atrás, né? Quer que eu pare para vocês reclamarem? Você está parando alguém? Então, como do capítulo 4 ao capítulo 18 fala da tribulação e da grande tribulação, não se vê vestígios da igreja. Pelo menos Apocalipse não fala da igreja nesse período. Então, a grande maioria dos teóricos, né, bíblicos, dos estudiosos da Bíblia, dizem que a igreja não estará aqui durante a tribulação. Só que existem outras correntes, existem outras formas de pensar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4. Primeira Tessalonicenses 4. Obrigada, Ju. Primeira Tessalonicenses 4. Tá bom, né? Então, um momentinho. A vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A Bíblia aqui é muito clara sobre a existência do arrebatamento. Ele vai acontecer. Como se dará isso? Nós, os que estivermos vivos, Paulo diz aqui, de forma alguma, precederemos os que dormem. Ou seja, quem está vivo não vai subir primeiro do que quem já morreu em Cristo. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós encontraremos com o Senhor nos ares. Amém? Coríntios 15. Nós já falamos sobre isso nesse estudo. Eu só quero dar uma reforçada. O arrebatamento se dará num abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz. Vai ser num instante, num momento. Mas só vai ser arrebatado quem conhecer Jesus de verdade. Quem tiver uma vida com Deus sincera. Não é quem frequenta a igreja, quem lê a Bíblia. Não é isso. Vai ser arrebatado quem realmente leva uma vida em santidade. Alguém lê, por favor, 1 Coríntios 15, 51 a 54. Alguém leia, por favor, 51 a 54.
Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, é que o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Alguém abre, por favor, em Filipenses 3, 20 a 21. Eu quero comentar esse versículo aqui. A Bíblia diz aqui que será no momento, um abrir e fechar de olhos. O momento que você pisca seu olho é o momento que vai acontecer o arrebatamento. Vai ser muito rápido. E eu quero pensar aqui algumas coisas com vocês. Vamos supor que 20% da população mundial será arrebatada. Hoje o mundo tem quantos habitantes? 6 bilhões de alguma coisa. 6 bilhões, vamos arredondar. 10% disso são quantas pessoas? 600 milhões. 600 milhões de pessoas sumindo da face da Terra. Isso no piscar de olhos. Vocês podem imaginar que tragédia vai ser essa? Porque isso que está acontecendo no Japão, por exemplo, quantas vítimas já tivemos? 7 mil e alguma coisa. 7 mil e alguma coisa. Imagina 600 milhões, né? 600 milhões de pessoas sumindo da face da Terra. Imagina o que vai acontecer com o trânsito. Imagina o que não vai acontecer com os aviões. Alguns aviões terão seus pilotos arrebatados. Imagina o que vai acontecer nos aeroportos. Uma coisa interessante que eu me dei conta esses dias. Uma mulher grávida vai ver seu filho sumindo dentro da barriga. Vai sumir. Você pode imaginar o desespero? A Bíblia diz que lá em Mateus, que 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 estarão moendo trigo, um será levado e o outro será deixado. Pensa você agora, e do lado do seu colega, ele some, de repente some, puf, sumiu. Ninguém levanta a mão porque quer ficar não, pelo amor de Deus. Se ficar, pode ficar com o carro do Eito, né? Já é do João. Já é do João. Já é do João. Desculpa, o carro já é do João. Quem quiser o meu, pode ficar também. Tem problema. Eu também. O mais precioso falar. Então, vai ser uma tragédia sem precedentes até o arrebatamento, né? Porque depois do arrebatamento, a Bíblia diz que coisas piores acontecerão. Isso vai acontecer no mundo inteiro. Vai ser no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Índia, na África, na Europa, no mundo inteiro vão sumir pessoas. Vocês acham que os governos mundiais vão confessar e dizer que foi o arrebatamento? Que foi Deus que levou o seu santo do céu? Eles vão inventar algum outro tipo de explicação. A Bíblia diz em outro lugar, nós vamos ler daqui a pouco, que o arrebatamento não vai acontecer sem que primeiro seja revelado o filho da... Eu não lembro como diz lá a Bíblia, mas o arrebatamento não se dará sem que antes o anticristo apareça, sem que antes ele seja revelado. Então o anticristo já terá se revelado. Não como o anticristo, né? Mas como um grande líder, né? Um grande homem, cheio de poderes e tal. Você acha que ele vai assumir isso? Eles vão explicar como extraterrestres abduziram habitantes do planeta, ou uma doença, não sei o quê, que causa o desaparecimento das pessoas. Sei lá, não sei como eles vão explicar. Mas dentro desse caos todo, eles vão achar uma explicação. Que não será verdadeira. Vai buscar a cura. Hã? Vai buscar a cura. A cura para uma doença, né? Uma possível doença, exatamente. Filipenses 3:20, quem abriu? Leia, por favor.
A nossa cidadania, porém, está nos céus. Nós esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ou amados. Só até 21 é isso mesmo, né? Tá bom. Tá bom, obrigada. Bom, gente, então outra coisa que eu quero deixar claro é em que corpo nós iremos. Não é esse aí que você tem. Não é esse aí. Não é. Porque isso aqui não entra no céu. Quem morreu, a gente sabe que para um corpo para se decompor leva o quê? Quantos anos? 3. 3 anos, né? Então, 3 anos o corpo já se decompôs. Não existe mais, no máximo, ossada, né? Acho que alguns ossos ainda duram por um tempo maior. Então, não vai ter mais nada das pessoas que morreram, né? Há um tempo já. Então, elas virão no corpo incorruptível. Não é o corpo que elas tinham quando morreram. Mas nós, os que estivermos vivos, nós também não vamos com esse corpo. Nós vamos com outro corpo. E como será esse corpo? Será um corpo espiritual. É o mesmo corpo que Jesus estava quando ele ressuscitou. Porque ele não ressuscitou com o mesmo corpo carnal. Desaparecerão 600 milhões de pessoas, né? É uma estatística, os corpos, assim, né? Não, os corpos desaparecerão. A Bíblia diz que serão transformados. Não é que eles desaparecerão, serão transformados. Essa matéria vai ser transformada no... Foi o que aconteceu com Jesus. Na verdade, o corpo de Jesus não foi encontrado. Não foi isso que aconteceu? Foi. A Bíblia diz que ele é o primogênito da ressurreição. Ou seja, ele foi o primeiro. Para que depois a igreja pudesse ir atrás e ter isso modificado. Então, vocês lembram que Jesus, depois de ressuscitado, ele andou no caminho de Emaús e os discípulos não o reconheciam, não o reconheceram. É provável que a nossa fisionomia seja parecida com o que temos hoje, mas não exatamente a mesma. É muito provável. Não existem estudos sobre isso, existem especulações, a Bíblia não fala nada sobre isso. Jesus comeu, depois que ele ressuscitou, não comeu com os discípulos? Também poderemos comer. Ou não comer também, não vai fazer falta para nós. Jesus não foi elevado aos céus, na frente de um monte de gente? Poderemos voar também. Jesus não entrou num lugar que estava trancado e cumprimentou os discípulos? Ele transpassou parede? Nós também poderemos transpassar parede. Nosso corpo vai ser um corpo espiritual. Amém? Agora, existem 3 correntes sobre o arrebatamento. Arrebatamento significa ser arrancado com violência, tá? Isso significa a palavra arrebatamento. Ser arrancado com violência. Existem 3 correntes bíblicas sobre arrebatamento. Vocês lembram que a tribulação será 7 anos? Estamos no período da graça. Nossa, tá difícil isso aqui, né? Estamos no período da graça, ok? Depois entraremos no período da tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio, cada uma, né? Tribulação, 3 anos e meio, grande tribulação, 3 anos e meio. Existem 3 linhas de pensamento. A primeira é pré-tribulacionista. O que acontece é a corrente que diz que o arrebatamento se dará aqui, ó. No começo da tribulação ou até um pouco antes. Que é a corrente mais aceita no meio evangélico. Agora, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. Existem 3 correntes. Todas as 3 correntes de pensamento têm uma base bíblica, têm um fundo bíblico. Mas eu quero deixar algo claro. Quando Jesus veio na primeira vinda,
Ele tinha um plano, não tinha? Qual era esse plano? Através de quê? Através de quê? Da sua morte. Só que se nós formos ler o Velho Testamento, o livro de Salmos, o livro de Isaías, que são os livros que falam sobre Jesus, nós vamos ver que está tudo misturado ali. O Salmo 68, por exemplo, ao mesmo tempo que ele fala que Jesus era o rei dos reis, que ele viria para reinar, que ele viria para governar, lá fala também que ele morreria, que ele seria desfigurado, que ele sofreria, tananá. Então está tudo misturado. Vocês acham que Satanás conhece a Bíblia? Mais do que muitos aqui. Não, eu garanto que é mais que todo mundo. Te garanto. Então, quando Satanás viu que Jesus nasceu, qual foi a primeira tentativa de Satanás? Matar. Peraí. Nasceu o Filho de Deus. Tem que matar esse cara. Porque ele vai tomar meu trono, não é? Com a queda de Adão, Lúcifer não tinha conseguido pegar a chave da morte do inferno, não tinha domínio sobre a terra. Jesus falou, peraí, a Bíblia diz que ele vai vir reinar, eu não posso deixar esse cara reinar, eu tenho que matar ele. Então, desde que Jesus nasceu, Satanás tenta matar Jesus. E persegue. Só que Satanás esqueceu de um pequeno detalhe. Ele até podia matar algum ser humano. Ele tinha a chave da morte. Só que ele podia matar um ser humano que tivesse pecado. Jesus tinha pecado? Não. Satanás esqueceu desse detalhe. Então ele pensou, poxa, Jesus está curando um monte de enfermo. Jesus está fazendo milagres demais. Está ressuscitando até morto. Eu tenho que tirar esse cara da terra. Porque esse cara realmente vai tomar o governo. Vai chegar um ponto que muita gente vai seguir ele. E eu vou perder meu trono aqui na terra. Satanás foi lá e matou. E aí Jesus, diz a Bíblia, desceu ao inferno, pisou na cabeça do diabo e tomou dele as chaves da morte do inferno. Satanás confundiu a profecia bíblica. Por isso ele pisou no tomate. Por isso ele cometeu um erro. Ele não deveria ter matado Jesus. Jesus não tinha pecado. Ele deveria primeiro ter feito Jesus pecar. Porque se ele tivesse feito Jesus pecar, para depois matar ele, Jesus não teria poder sobre Satanás. Concorda? Se Satanás tivesse consciência do que ele estava fazendo, vocês acham que ele ia fazer? Ele não ia. Pode? Deixa eu falar um negócio assim. Já que ele conhece a Bíblia de cor e salteado, será que ele não sabia que matando Jesus sim teria a chance de pegar a chave da salvação? Mas cá entre nós, se Jesus estivesse vivo até hoje, não existia pessoa incrédula. Não seria uma forma de Satanás ter muito mais seguidores hoje com Jesus morto aqui na Terra, né? Do que sem Jesus, não? Do que com Jesus vivo aqui? Não entendi sua pergunta. Sim. Jesus morreu, né? Então, assim, hoje Satanás tem vários seguidores, porque Jesus não está aqui para provar para ele e tal, isso, aquilo, aquilo outro. Que Jesus estaria fazendo milagres e tal. Eu acho que hoje, se Jesus fosse vivo, teria mais seguidores do que tem agora, com Jesus morto. Entendi. Satanás, então, teria menos seguidores. Entendi. Entendeu? Porque às vezes, igual você está falando, ele cometeu um erro. Eu acho que ele não cometeu um erro. Eu não acredito que ele cometeria um erro desse. Tá bom. Jesus teria mais seguidores, concordo com você. Porque Concordo. à medida que o ministério dele fosse crescendo, Isso. ele ia arrebanhar mais pessoas, e mais pessoas iam convertendo, e mais milagres, só que ninguém seria salvo. Mas se as pessoas tivessem Seria santidade, sim, seriam salvos, idolatria. sim. Santidade como, William? Não existe salvação sem Jesus. Tem um sangue. Não existe. Só tinha um jeito de nós termos comprado, que era com sangue. O mundo inteiro seguiria Jesus, mas quando esse mundo inteiro morresse, todo mundo ia para o inferno. Um jeito. A moeda que Porque pagou a ninguém é nossa salvo. salvação foi Ninguém é sangue. salvo por santidade. Eu não acredito que o diabo cometeria um erro assim. Mas ele Ele conhece a cometeu. Bíblia melhor que nós. Mas ele cometeu.
Ué, ele jura que vai ganhar no final? Mas Ele jura que ele vai combater Deus e vai vencer Deus. Ele jura. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês? A Bíblia não foi clara com relação à morte de Jesus na primeira vinda. Ela foi confusa. Para que Satanás ficasse confuso e fizesse o papel que ele tinha que fazer. Ok? Com a segunda vinda, a gente, não é diferente. Muita coisa na Bíblia está confuso. A gente sabe que vai ter um arrebatamento, mas a gente não sabe quando. Vocês acham que o diabo sabe quando vai ser? Não, ele também não sabe. Mas por quê? Porque certamente Satanás vai ter o papel dele aqui na grande tribulação. Se Jesus deixasse claro, olha, agora aí Satanás faz isso e isso, aí Deus faz isso e isso e vence ele. Vocês acham que Satanás ia fazer o papel dele só porque está escrito na Bíblia? Deus, na sua infinita sabedoria, não revelou tudo sobre o fim dos tempos. Ele revelou o que nós precisamos saber. Ele revelou o que é necessário. Porque se ele tivesse revelado quando seria a volta dele, não seria apontado para contar um dia antes do dia determinado. Olha, assim, né? Eu acho que ele também fez o seguinte, ele fazendo isso, ele também te dá o dom da revelação, do entendimento, do discernimento, para te ajudar nessa interpretação, nesse entendimento bíblico. Né? É um conjunto de coisas. Eu vou falar sobre essas 3 linhas de pensamento sobre arrebatamento, mas se você me perguntar qual que é a correta, eu não sei. Eu não sei, na verdade, ninguém sabe, são suposições. O bispo Rodovalho aceita mais essa primeira ideia aqui, que é a que eu também concordo com ele. Já o bispo Carlos e a bispa Cássia estão com a segunda ideia. A primeira ideia é a ideia pré-tribulacionista. A ideia pré-tribulacionista. Que é a de que o arrebatamento vai acontecer no começo da tribulação ou talvez um pouco antes da tribulação. A Bíblia diz que o arrebatamento não vai acontecer sem que antes seja revelado o anticristo. Nós vamos ler isso daqui a pouco. Agora, baseado em que essa corrente crê nisso? Vamos ler lá Apocalipse 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 10. Eu vou ler. Diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vou ler de novo. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei do quê? Eu também o guardarei da hora da provação. Não poderia ser na hora da provação? Mas Qual da a hora diferença faz toda a de- diferença. Qual a diferença de eu guardarei da hora da provação e eu guardarei na hora da provação? Na hora não te impede de passar por ela. Na hora você vai passar. Na hora quer dizer que você está no meio. Eu estou te guardando enquanto você está passando pela tribulação, ok? Agora eu te guardarei da hora da tribulação, quer dizer, eu não vou deixar você passar pela tribulação. Essa palavra da hora, do grego é a palavra que significa tirar para fora. Tirar para fora. Então significa mesmo assim, você não vai não, passar é pela cá, né? aprovação. É, cara. Só que no grego, sei lá como é que fala isso. Então, quer dizer, vou tirar você da hora da aprovação. Ou seja, você não vai passar. É um dos estudos. Tira isso, vai acreditar. Tá Eu não bom, estou gente. acreditando nada. Alguém abre pra mim, 1 Tessalonicenses 5, versículo Gente, 9. lê aí a palavra, né?
Outra pessoa abre em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. E outra pessoa abre em Romanos 5, versículo 9. Vamos ver quem vai ser a pessoa. Primeira Tessalonicenses 5, 9. 1 Tessalonicenses 1, 10 e Romanos 5, 9. Ok? Podemos ler 1 Tessalonicenses 5, 9? Porque Deus nos destinou para ir, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Porque Deus não nos predestinou para ira. Essa mesma palavra ira, usada no grego, é a palavra que descreve tribulação e a grande tribulação. A Bíblia diz que será o dia da ira do Senhor. Isso aqui. Então Deus não nos predestinou para a ira. Outro versículo, 1 Tessalonicenses 1, 10. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que nos livra do quê? Da ira vindoura. Da ira vindoura. Ou seja, o dia da ira. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos do quê? Da ira. Da ira. Existem, na verdade, outros argumentos que eu não quis aqui estender, mas o argumento básico dessa linha de pensamento é: a igreja não passará pela tribulação, porque ela não nasceu para ser alvo da ira de Deus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que a igreja seria guardada da hora da provação. Ok? Essa é a base bíblica. Agora, a segunda linha de pensamento é o pensamento meso-tribulacionista ou intertribulacionista. 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2. Um a 3. Alguém lê, por favor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demorais da vossa mente com felicidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, respondo: tenha chegado o dia do Senhor. É isso? É o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ok. O que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: não vos perturbem sobre a vinda de Cristo. Quer vocês recebam uma carta, quer alguém fale alguma coisa. Porque o arrebatamento, aqui fala no começo, né? A volta do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, que está falando do arrebatamento, não vai acontecer sem que antes seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, para acontecer o arrebatamento, primeiro tem que ser revelado o anticristo e tem que virar apostasia. O que é apostasia? O mundo não vai ter fé mais. A fé vai meio que desaparecer do planeta Terra, virar apostasia sobre a Terra. Aí é que vem essa corrente de pensamento. Já que primeiro o anticristo tem que ser revelado e tem que acontecer a apostasia, isso não dá para ser no começo da tribulação. É uma forma deles de pensar, o que faz sentido. Outra coisa que eles alegam, lá em Apocalipse 12, nós não vamos ler porque é extenso, a gente fala sobre uma batalha
no céu que vai acontecer entre Satanás e Miguel. A Bíblia diz que hoje nós lutamos contra o príncipe da potestade do ar, que habita nas regiões. Então hoje, Satanás habita as regiões celestiais. Não é o mesmo céu que Deus, tá? Não é o mesmo céu. A Bíblia fala de 3 céus: primeiro, segundo e terceiro céu. O primeiro céu é esse que nós vemos, a atmosfera dos pássaros e tal, das nuvens. Segundo céu é onde Satanás habita hoje. Terceiro céu é onde está o trono de Deus, que eu acredito que seja um mundo espiritual, né? Não é acessível, nem o segundo céu não é acessível naturalmente falando. Mas hoje Satanás habita o segundo céu. Então, lá em Apocalipse 12 fala que vai acontecer uma batalha. E Satanás vai perder essa batalha. E ele será lançado na terra. Você acha que ele vai vir bonzinho? Não, ele vai vir bonzinho. Isso vai acontecer na tribulação. Então, o céu vai ficar livre, concordam comigo? É quando a igreja vai estar livre para passar pelo céu e ir encontrar com o Senhor nos ares. É outra corrente de pensamento que também é uma corrente forte de pensamento. Que também o arrebatamento aconteceria aqui, no meio da tribulação. 3,5. No 3,5. É. Outra corrente de pensamento, outro argumento deles está lá em Apocalipse 11. Eu queria que vocês abrissem. Apocalipse 11, versículo 12. Fala das 2 testemunhas. Nós vamos estudar depois isso com mais calma. Apocalipse 11, versículo 12. Diz assim: então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. Esse subam para cá, segundo os teólogos meso-tribulacionistas, está falando do arrebatamento. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Outros estudiosos já falam que isso aqui é específico para as 2 testemunhas. Não está falando da igreja. Quem está certo, não sei. Eu falei para você, a Bíblia não deixa muita coisa clara com relação a isso. A minha Bíblia fala 2 testemunhas. Fala que as 2 testemunhas seriam arrebatadas, mas seria uma tipologia do arrebatamento da igreja, que se daria no meio da tribulação. Então temos aí a pré-tribulacionista, que é a que eu queria muito que fosse verdade, para a gente não ter que passar pela tribulação. A meso-tribulacionista, que é que o arrebatamento aconteceria no meio. E a pós-tribulacionista, que é a teoria de que a igreja seria arrebatada no fim da tribulação. Se essa corrente estiver certa, nós estamos lascados. Porque aí a igreja passa pela tribulação, se essa corrente estiver certa. Quem estiver vivo vai passar pela tribulação. Segundo a corrente pós-tribulacionista, arrebatamento e segunda vinda de Cristo é a mesma coisa. É o mesmo evento. Só que a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele virá sentado no trono com os seus santos para julgar. Então o que essa corrente pós-tribulacionista diz? Que a igreja, os santos e os salvos, serão arrebatados, reunirão com o Senhor nos ares e já desce. Sobe e desce na mesma hora. Ok? É isso que essa corrente diz. Baseado em quê? Vamos lá. Mateus 24. Essa corrente pós-tribulacionista é a que é menos aceita pelos estudiosos, porque é a que tem menos embasamento bíblico. Mateus 24, versículo 30. Aqui o próprio Jesus está falando, tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos
dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. O que é? E os anjos reunirão seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vamos lá para o versículo 40. Diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Então aqui o próprio Jesus está falando que ele viria dos céus com nuvens, com poder e grande glória, e os seus anjos reuniriam os seus eleitos nos 4 cantos da terra, e 2 estariam numa cama, um seria levado e o outro deixado. Ou seja, está falando de arrebatamento, tá? Então o arrebatamento vai acontecer junto com a vinda dele? Não sei, sabe? Não sei. Aparentemente é isso que o Senhor está falando. Está confuso por causa do diabo, né? Está confuso, na verdade, porque Jesus, quando escreveu isso daqui, ele não falou em ordem cronológica. Mateus 24 e 25 não é escrito em ordem cronológica. Já por causa daquele motivo que eu te falei. Não é para ficar bonitinho, redondinho, para todo mundo entender. 1 Coríntios 15. De novo. Coríntios 15, versículo 58. Alguém lê, por favor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre prudentes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Gente, eu não sei qual corrente dessas é a certa. Eu não sei se a igreja será arrebatada no começo, no meio ou no fim da tribulação. Mas de uma coisa eu sei, a igreja será arrebatada. Isso está na Bíblia. Então, uma coisa que eu quero deixar clara hoje é que, se você faz uma faculdade, se você abre sua empresa, se você ganha muito dinheiro, se você consegue andar no melhor carro, morar numa melhor casa ou ter sucesso nessa vida, você não vai levar essas coisas para o céu. Isso não vai contar para você como galardão. Nós vamos estar falando sobre galardão na próxima semana. Isso não vai contar para você como lucro no céu. Você não vai levar isso para a eternidade. Mas uma coisa a Bíblia diz, Paulo diz aqui: saiba que no Senhor o seu trabalho não é em vão. A Bíblia diz que até um copo de água que você dá para um profeta, na condição de profeta, você recebe galardão. Galardão de profeta. Então, o que você pode fazer nessa terra para acumular riqueza na eternidade? Gente, almas. Almas. Lá em Daniel nós lemos: olha, quem é sábio ganha almas. Quem é sábio prega o Evangelho. Quem é sábio fala de Jesus. Quem é sábio não tem vergonha dessa verdade. Porque se tudo que estava lá em Daniel, como nós já estudamos, já aconteceu, isso quer dizer que tudo que está escrito daqui para frente também vai acontecer. Isso que aconteceu no Japão não é nada se comparado ao que a Bíblia diz que vai acontecer. A Bíblia fala que vai cair estrela do céu na terra. 1/3 da água da terra vai se tornar em sangue. Não vai ter água para beber, gente. O sol se esquentará 7 vezes mais. Você tem noção do que é isso? Nós vamos começar a estudar sobre a grande tribulação. Na verdade, como eu particularmente acredito, ou nessa teoria pré-tribulacionista, ou no máximo mesotribulacionista, a Bíblia fala das bodas do Cordeiro. E fala também do tribunal de Cristo. Lá em Romanos, nós vamos ver na próxima cela,
fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para recebermos segundo as nossas obras. A crente tem mania de falar, eu sou salvo pela graça. Deus é bom. Que lindo. Realmente, somos salvos pela graça. Mas a única coisa que é de graça é a salvação. O resto não é não. Galardão não é de graça. Um bom lugar no céu não é de graça. Permanecer na santidade não é de graça. É difícil. É difícil, não é fácil. Jesus falou, olha, o caminho é estreito. Apertado é o caminho que conduz à salvação. É difícil, não é fácil não é para qualquer um não. Então, aqui, no fim da grande tribulação, ou no meio, a igreja estará no céu. Acontecerá as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja, e o tribunal de Cristo, que é o julgamento dos salvos. Você não será julgado se você vai ser salvo ou se não vai ser salvo. Você já está salvo. Se você for arrebatado, você está salvo. Agora, quem vai ser você na eternidade? Você vai prestar conta de tudo que você fez. Você vai prestar conta das suas obras. Tem um lugar na Bíblia que Jesus fala assim, olha, eu estive nu e você não me vestiu. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive fome e você não me deu de comer. Aí você vai perguntar, Senhor, mas quando foi que o Senhor teve fome e eu não te dei de comer? Quando foi que o Senhor quis beber e eu não te dei água? Aí vai falar assim, olha, toda vez que alguém teve fome e você não deu comida, você estava negando a mim. Isso é muito forte. Eu só quero que vocês guardem isso nessa noite. No Senhor, o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho na faculdade é em vão. Serve só para essa terra. Estou falando aqui para ninguém parar de estudar não, viu? Mas serve só para essa terra. É só para essa vida. Tem que ser focado só nisso. Você pode muito bem fazer as duas coisas, né? Acho que eles aqui já estão querendo parar. Existem algumas igrejas por aí que falam, vai, para mesmo. Não para não. Porque a gente precisa das duas coisas. Amém? Amém. Eu espero, no nome de Jesus, que todos nós sejamos arrebatados. Amém. Quem não morrer, né, até arrebatamento. Amém? Mas aí, se você morrer antes, a gente se vê lá naquele grande dia. Amém. Amém. Vamos orar, então.